Fala aí, minha galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sextou, climão aqui pra gente, ansiedade para o jogo do CSA de amanhã, pra gente botar à prova tudo o que aconteceu durante essa semana, muita coisa aí pra gente repercutir. Inclusive, eu já vou trazer para vocês aqui a lista de relacionados para a equipe do CSA, incluindo a nossa possível escalação, provável escalação do jogo do CSA e alguns comentários também sobre essa escalação. Vamos começar com isso, depois a gente fala sobre as polêmicas que aconteceram aí na semana, depois do último jogo, né? Já de primeira quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se não for inscrito, deixar o like aqui no vídeo e também acompanhar nossas redes sociais. Lá no nosso Instagram, @porta-voz do Azulão, eu trouxe a lista de relacionados hoje à tarde, junto também com a minha escalação que eu colocaria para o jogo de hoje. Primeiramente, galera, a lista de relacionados para o jogo de amanhã do time do CSA tem Alexandre Cajuru, Bruno Grassi e Matheus Mendes no gol. Os zagueiros, Cleberson, Leandro Souza, Lucas Dias e Luciano Castan. Laterais, Diego Renan, Igor Fernandes, Norberto e Rafinha. Meio-campistas, Andrigo, Cedric, Giovani, Márcio Araújo, Marquinhos, Nadson e Iago. E na frente, Alano reintegrado ao elenco, Paulo Sérgio, Pedro Júnior, Pedro Lucas e Vitor Silva. Aí a gente não tem o Rodrigo Pimpão, que está suspenso para essa partida. Qual seria a minha escalação para o jogo de amanhã? Eu entraria com o goleiro Matheus Mendes, que é um cara que quando ele entrou, ele não comprometeu, né? Ao contrário, ele trouxe mais segurança para o nosso gol. A zaga tem que ser Cleberson e Luciano Castan, né? Com a saída do Alan Costa aí, que é o nosso melhor zagueiro. Eu vou comentar um pouco sobre isso depois. Mesmo assim, eu acho que esses dois são os melhores, né? A gente já viu que não dá pra confiar muito no Lucas Dias, ele não é esse zagueiro que a gente esperava que fosse, né? Ainda é jovem, pode evoluir, claro, mas ele, quando jogou aqui no CSA, não mostrou técnica suficiente para ser o zagueiro titular do nosso time. E o Leandro Souza é aquele cara que a gente conhece, né? Apesar de ser nosso xerifão, ser um líder do elenco, ele é um jogador pesado, né? Lento. Então eu acho que a nossa zaga ideal para esse jogo seria Cleberson e Luciano Castan. Os laterais, eu entraria com o Rafinha, que é o titular do lado esquerdo, e o Norberto do lado direito, porque o Diego Renan tá mal nos últimos jogos. Mas eu não sei se o Norberto tá 100% ainda para essa partida. Ele volta a ser relacionado, mas ele vem de lesão, né? Então não sei se ele tem condições físicas de atuar nessa partida ainda. Então fica essa dúvida entre Norberto e Diego Renan. No meio-campo, velho, a gente ainda sem o meia de armação, a gente tem entrado com o Márcio Araújo, e mais um volante, né? Alternaram o Cedric e o Giovani nos últimos dois jogos. E o Iago. O Iago saindo um pouco mais pra frente. Eu entraria com o Giovani e o Márcio Araújo pra segurar, né? Um pouco mais aí nesse jogo. E na frente eu colocaria o Iago e o Nadson. Na ausência do Rodrigo Pimpão, eu colocaria o Nadson. Eu prefiro o Nadson no lugar do Pimpão do que a gente colocar o Alano ou o Vitor Silva, né? Então, eu preferia colocar o Iago e o Nadson um pouco mais avançados, o Nadson mais aberto. Eu tentaria essa escalação aí, né? E mais na frente, o Pedro Júnior e o Paulo Sérgio, que eu acho que são os dois titulares aí da gente. Por que eu não colocaria o Pedro Lucas? O Pedro Lucas, ele entrou bem, fez um gol nessa última partida contra o Cruzeiro agora, mas o Pedro Lucas, ele ainda não cravou o lugar dele no time, certo? Ainda não. Mas ele pode sim vir a ser uma boa opção, né? Se o Paulo Sérgio começar a não corresponder, como eu tenho achado, né? O Paulo Sérgio entrou, fez até um bom papel lá na frente, só que ainda não é o nosso titular como centroavante. Pela falta de opção, tem que entrar o Pedro Júnior de um lado e o Paulo Sérgio no meio. O Pedro Júnior pode até assumir esse papel se vierem outros jogadores de lado de campo que sejam os titulares, certo? Mas eu entraria com Pedro Júnior e Paulo Sérgio ainda, tendo o Pedro Lucas, né, lá no banco de reserva como uma opção. A gente ainda tem as opções de velocidade, o Alano e o Vitor Silva, que eu não entraria com nenhum dos dois como titular, né? Apesar disso, eu acho que o Nadson, ele pode sair para a entrada do Vitor Silva nesse caso, para ser uma opção de mais profundidade, né? Apesar disso, o Vitor Silva é um cara que é muito contestado aqui no time do CSA e não tem muita aceitação da torcida, né? Agora, vamos falar um pouco das polêmicas. Desde a saída do Argel, quando anunciaram o Pastana, ele tem sido muito contestado pela equipe, principalmente pelas polêmicas. Mas ele tem sido
elogiado também pelos bons trabalhos que ele fez. E eu acho que na carreira dele tem mais peso os acessos que ele tem, né? As conquistas dele como executivo de futebol. Eu acho que ele tem um perfil até vitorioso e que a chegada dele agora no time do CSA pode ser uma mudança, inclusive nesse sentido da diretoria do CSA tirar um pouco da pressão de cima dos caras. Porque o que a gente mais fala, o que a torcida mais cobra da diretoria é que tenha um executivo de futebol, uma direção de futebol, que tenha autonomia e que tenha o entendimento técnico do futebol para poder assumir realmente o departamento de futebol. E tirar do peso das costas da diretoria da gente, tirar do peso do Rafael Tenório, tirar essa pressão do Omar Coelho, não precisar ficar nas costas de uma pessoa que não entende de futebol, né, que esteja lá em cima para organizar o time, porque realmente, se a gente for pensar no Rafael Tenório, ele é um ótimo gestor, mas de futebol ele não tem um conhecimento muito técnico. Então, trazer o Pastana para cá pro CSA foi mais no intuito de querer colocar alguém para comandar o futebol e tirar mais dessa responsabilidade da diretoria. A diretoria dizer, olha, a gente tem esse cara para cuidar do futebol. Então ele é o responsável pelo que vai acontecer no futebol do CSA. Então essa foi, eu acho, a intenção da diretoria do CSA de mais se isentar um pouco da responsabilidade ou da culpa. Não que eles não tenham que ser cobrados, claro que tem, eles ainda são os grandes responsáveis, né? Só que assim, a gente da torcida tem que cobrar da diretoria, que a diretoria cobre do executivo. Não é mais a gente cobrar da diretoria que eles tomem alguma atitude no futebol. A diretoria tem que cobrar o executivo, que agora é o Pastana. E o Pastana tem que ter a autonomia de tomar as decisões. A diretoria tem que cobrar o resultado do futebol. E o Pastana, que ele tá com o futebol aqui para cuidar, ele tem que ir lá e tomar as decisões, né? Cobrar do treinador, cobrar do auxiliar técnico, dos preparadores físicos. Isso é ele que tem que fazer. Ele que tem que ir atrás das contratações também. Então, nesse sentido, eu achei benéfico. O grande problema foi como ele chegou aqui no CSA. Todas essas polêmicas me deixou bastante preocupado, principalmente por ter trazido o Mozart, que é um treinador que ele pode ter tido a experiência na base que ele fez até alguns treinos lá na Europa, né, sei lá, estágios lá na Europa, e ele tem um entendimento tático e técnico de futebol. Talvez isso seja até inegável, mas ele não tem a experiência de comandar um time. Só que eu acho que muito do perfil do Pastana é esse, de blindar o treinador da pressão da torcida. O Pastana vai assumir toda a responsabilidade. E o cacete que a torcida for fazer de cobrança vai cair todo em cima do Pastana. Creio que seja isso, né? Para o treinador, o Mozart, ele ter a tranquilidade de trabalhar. E os jogadores, na hora que eles tiverem algum tipo de contestação, eles vão em cima do Mozart. Não, eles vão em cima do Pastana, perdão. O Pastana vai assumir toda essa responsabilidade de ser o cara que fala grosso, de ser o cara que bota ordem, né? Então, eu acho que nesse sentido foi benéfico. Mas vamos ver se o Mozart realmente tem o entendimento e consegue traduzir isso tudo para resultado dentro de campo. Isso é o importante para a gente nesse momento, né? E outra coisa que eu não gostei também foi a gente ter perdido o nosso principal zagueiro. Aí o Pastana dá aquelas declarações dizendo que ele não era nenhum Beckenbauer, que ele não era um cara vitorioso aqui no CSA. Ao contrário, né, ele dizendo isso, eu acho que ele diminuiu demais a figura do Alan Costa. Foi até uma pessoa meio que ignorante, sei lá, né? Me fugiu aqui a palavra, mas ele falou meio que com raiva, sei lá, do Alan Costa, né? Diminuiu ele, sei lá. Eu não gostei muito disso. Não gosto muito desse perfil da pessoa que chega querendo diminuir os outros, né? Fazer esse tipo de coisa. Não gostei muito, não. Mas o Pastana, ele tem esse perfil, né? Então, nada de diferente eu acho que a gente poderia esperar nesse momento, assim. Principalmente com todas essas pancadas que ele tá levando, né? Assim, o Alan Costa, ele era um bom zagueiro. Era o melhor zagueiro do elenco. Mas agora ele já saiu.
né? Inclusive pode ter tido coisa por trás, de ter tido proposta, ele querer sair e isso ter sido uma desculpa para ele querer ir embora. Pode ter sido, velho. A gente não pode também botar tudo na culpa de um ou tudo na culpa do outro. O futebol é um meio muito sujo e a gente não sabe da verdade de nada. A gente não tava lá para poder comentar. Então fica essa interrogação nesse sentido aí. Mas a gente não pode também ficar remoendo demais isso aí, né? E a gente tem que torcer para quem tá aqui. O Alan Costa jogou bem, beleza, foi um bom zagueiro aqui. Quis sair, saiu, que seja feliz para lá, né? Mas a gente tem que torcer para quem tá aqui. E tomara que a diretoria agora do CSA faça as contratações certas. Eram 48 jogadores no máximo, agora são 50. Né? Então tem mais 2 contratações aí. O CSA pode fazer 12 contratações agora, né, para a sequência da temporada. Então tem carta na manga para a gente poder trazer outro zagueiro para fazer a função lá do Alan Costa. Inclusive 2 zagueiros eu acho que a gente poderia trazer. Né, e trazendo pontualmente, traz um zagueiro, traz um lateral direito que eu acho que precisa, traz um meia que eu acho que precisa também, um atacante de ponta. Depois desses aí, avalia o time, onde é que precisa melhorar. Aí sei lá, traz um volante, traz outro ponta, traz outro zagueiro. A gente vai tendo que fazer essas contratações pontuais, assim, e tem que ser cirúrgico, né? Tem que ser cirúrgico aí, essa responsabilidade cai toda no colo do Pastana, na minha opinião. E assim, velho, eu fiz várias críticas a esse negócio do Alan Costa, aí muita gente tá vindo agora, já saiu, não sei o que, tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Também a torcida do CSA é assim. Né? Chega uma declaração polêmica, todo mundo mete o pau na diretoria. Aí chega alguém que fala alguma coisa pra amenizar, a galera, eita, tem razão, tem que apoiar. Aí lá vai apoiar. Aí daqui a pouco acontece outra coisa, mete o pau na diretoria, todo mundo. Aí, bicho, também a galera é nesse do céu ao inferno muito rápido, velho. Então, assim, as críticas, elas têm que acontecer. O apoio não vai sumir não, velho. O apoio não vai sair daqui da gente que somos das páginas do CSA. O que acontecer de melhor pro CSA, a gente vai aplaudir, velho. A gente eu fui um dos maiores críticos da chegada do Argel, mas eu fui um dos que mais torci para que ele desse certo aqui. Ninguém tá torcendo contra, não. Ninguém tá contra o CSA, ninguém tá criticando o time só por criticar, não. A gente faz as críticas porque a gente entende que foi errado. Certo? E eu vou criticar sempre que eu achar errado. Em algum momento aqui eu já neguei alguma crítica? Em algum momento aqui eu já me escondi de alguma coisa? Quando eu não critico é porque eu esqueço, pô. Eu esqueço mesmo. Eu sou humano, não posso esquecer das coisas. Mas as críticas vão acontecer. E pronto, 2 críticas que eu faço a essa chegada aí agora. A vinda do Moza, que eu acho que precisava de outro nome, né? Mas vamos deixar também o trabalho do cara rolar aí pra gente poder criticar depois, né? Mas eu fico preocupado, né? E o Alan Costa também, que eu fico preocupado com a nossa zaga, que era um setor do time que a gente não precisava se preocupar, e agora tá todo mundo preocupado, né, com a saída do nosso principal zagueiro. Então, assim, queria deixar isso bem claro. As críticas eu sempre vou fazer, tá? Mas o apoio eu sempre vou deixar registrado também. Eu torci a favor do Argel, com todo o ódio que eu tenho daquele bicho, eu torci a favor dele, né? Não vou torcer a favor do Pastana. Claro que eu vou torcer. Pastana, velho, você é o cara, eu amo você. Se você botar o time pra subir, botar o time lá pra cima, você vai ser o cara. Eu passo por cima de quem falar mal de você. Mas primeiro eu quero o resultado. Só que o apoio tá aqui, meu amigo. Viu? Grande abraço pra todo mundo, gente. Obrigado por acompanharem até aqui. Alonguei demais nesse vídeo, mas foi muita polêmica pra gente falar aqui hoje, né? Amanhã tamo junto, jogo do CSA. Valeu, galera. Até mais. Sextou!